Olá a todos, bom, começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje tem a participação aqui do Marcelo Faria, que é o gestor responsável para a parte de renda variável da Porto Seguro. Tudo bem? Bom dia, como vai, Marcelo? Bom dia, obrigado pelo convite. Legal, tranquilo. Bom, uma honra tê-lo aqui. Queria já, enfim, pegar o seu gancho de expertise aqui, renda variável, e vamos debater um pouquinho o cenário aqui, enfim, falando de renda variável no Brasil. A princípio, eu diria, eu tenho um tom otimista, não sei se você concorda. A gente está mais construtivo também. Tem desafios, obviamente, né? Tem, bastante. Bastante. Brasil aqui como um lá todo, fora, não é tão fácil navegar, sempre tem aspectos, notícias, campo político. Mas, enfim, queria já perguntar para você, o que você está olhando para a Bolsa? Por exemplo, a gente está já na parte ali para encerrar 2019, a princípio, tom positivo, você acha que ainda a gente pode andar mais? Falando daqui para frente também, 2020, ligando também com o cenário econômico, o que vocês estão olhando lá de uma visão macro, diria, inicialmente? Eu acho que o que vai fazer toda a diferença daqui para os próximos meses é a questão do crescimento econômico local. Se for um crescimento econômico que vier mais rápido, eu acho que o fluxo estrangeiro ele vai se sobrepor ao fluxo local que já está vindo, até porque o CDI está muito baixo e as alternativas estão menores, né? E então a gente teria um rally maior. Esse não é o meu cenário base. Tá. Né? É uma opcionalidade que nós temos, mas não é o cenário base. O cenário base que eu imagino o crescimento ele ainda demora um pouco para aparecer. Acho que está meio que contratado esse crescimento até por uma questão de ciclo de economia que nós estamos passando, né? Mas eu acho que não vem tão rápido. E aí a gente tem essa questão do FGTS, que talvez dê uma ajudinha aí nesse final de ano. Então, nesse nosso cenário, o Ibovespa, eu acho que é resiliente, acho que ele vai bem, mas talvez coisas com menos peso no Ibovespa andem mais do que coisas com mais peso no Ibovespa. E talvez o índice em si não seja uma métrica tão boa. Uma grande alta. Tá. Então, assim, eu não estou achando que venha uma alta muito forte. Se vier, vai ser bom. Por outro lado também, eu acho que a gente está bem, pela própria falta de alternativa de investimento, eu acho que a gente tem muita empresa boa, com alavancagem operacional pronta para crescer, que eu acho que também não vai ter quedas tão fortes se depender somente de cenário interno. Entendi. Pegando, a gente falou bastante na sua fala aqui, basicamente do cenário interno, mas a gente tem lembrando aqui que o Bovespa tem uma parcela bastante expressiva ainda, que seria um contexto de empresas exportadoras, ou seja, a gente está falando para o âmbito internacional, externo. Você chega a olhar também com um tom mais otimista? Você acha que isso também dá para ser analisado também? O cenário externo eu acho que ele é mais complexo e ele está num momento diferente do nosso, né? Os Estados Unidos está vivendo um ciclo velho, né, de crescimento econômico. Por outro lado, o crescimento dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo continua com um diferencial bastante alto, o que faz com que, apesar da taxa de juros nos Estados Unidos estar fechando, ainda é maior do que a taxa de juros no mundo. Essa história toda que todo mundo está todos os dias nos jornais falando, 16 trilhões investidos em bonds que rendem juros negativos, você dá o dinheiro na certeza de que você vai receber menos. Sim, né? Então, assim, obviamente você tem vamos dizer assim, a negociação do mercado secundário que você pode querer ganhar uma especulação, mas é uma especulação até um pouco difícil da gente compreender, né? Você comprar uma coisa com uma taxa menos meio e entregar com menos 1 e achar que isso vai te dar o dinheiro porque alguém vai comprar ela por menos 1. Então, esse mundo de juro negativo, por causa desse diferencial entre Estados Unidos e o resto do mundo, está mais no resto do mundo que nos Estados Unidos, ele está gerando desequilíbrios aparentemente de longo prazo, ou pelo menos de difícil solução no curto prazo. E consequências disso, por exemplo, essa história da guerra comercial entre China e Estados Unidos é um, né? A questão dos protestos de Hong Kong eu acho que é outro.
e a questão do Brexit é outro. Então a gente coloca esses 3 pontos, sem falar na questão da Argentina, da nossa vizinha aqui, que pega mais a gente. Mas pensando globalmente... Tem vários aspectos de risco, né? Tem vários aspectos de risco que eu imagino que a solução não seja rápida. Só que eu queria fazer um contraponto a isso, que se você pega o mapa de fluxo de investimento dos fundos globais que a gente recebe, você vê que tem muito resgate de equity, de ações global e de emergentes. Então não é só o Brasil que está tendo resgate. Tem tido muita matéria no jornal que o Brasil está tendo resgate de fundos estrangeiros. Não é só o Brasil que está tendo, os emergentes estão tendo, e ações, a classe de ações como um todo. E se você pegar e somar esse fluxo todo, você vê que já o pessimismo está bastante alto. Então, fazer uma posição vendida em bolsa hoje no mundo, me parece... E você vai fazer o que com o dinheiro? Vai comprar um título de renda fixa que vai gerar taxa negativa. Eu particularmente acho que o risco-retorno não é bom. O risco-retorno não é bom. Então, por exemplo, a gente não tinha commodities, estamos comprando um pouco de Vale. A gente não tinha Petro, estamos comprando um pouco de Petro. Por causa desse assunto. A gente começou a comprar faz 20 dias. Acho que é muito difícil também manter essa toada tão negativa por mais tempo, né? Acho que aos poucos, acho que o pêndulo pode voltar um pouco mais para essa tomada de risco, enfim, um cenário um pouco mais otimista na margem. A gente já viu algumas unanimidades acertarem, né? Elas acertam, por exemplo, nas vésperas de crises muito grandes. Por exemplo, em 2008 tinha um posicionamento técnico, mesmo leve, ou seja, todo mundo pessimista. E aí quando o Lehman Brothers quebrou, no finalzinho de setembro, começo de outubro de 2008, o resto é história, a gente sabe o que aconteceu, mesmo estando todo mundo leve em bolsa. Porque você está leve em bolsa, mas você acaba ficando comprado nos seus imóveis, no seu patrimônio pessoal. Então, no fundo, todos nós somos comprados. Então, eu estou falando especificamente da classe de ações. Então, meu ponto que eu estou querendo dizer assim, sem um Black Swan, que aí é difícil da gente falar, porque normalmente o Black Swan ele nunca é daquilo que a gente está olhando. Então não vai ser desses 3 riscos que eu pus, vai ser uma coisa nova. Quinto, um quarto. Um quarto, quinto. Então sem isso, eu acho um pouco tarde demais para vender e ficar pessimista agora com o mundo, por exemplo. E também acho talvez cedo demais para fazer uma posição mega otimista aqui no Brasil, por exemplo. Mas acho que é para eu acho que é para estar construtivo, acho que é para estar apostando na alta. Entendi. Então vamos ver se eu peguei o raciocínio. Você, de certa forma, não tão otimista pelo contexto externo, propenso a tomar um pouco mais de risco pelo cenário interno, acho que uma retomada aqui da nossa economia, até por uma questão de cíclico. Sim. Que setor você acha que a gente pode, nesse momento, digamos que a nossa economia não está indo tão bem? Vocês têm algum número para 2020, crescimento na casa? Assim? Acho que é uns 2%. 2%? Nesse contexto que vocês estão colocando como cenário base, o que você acha que tende a andar mais no nosso índice? Por exemplo, algum case, algum setor que você queria destacar? A gente ainda gosta daqueles setores que se beneficiam desse crescimento local. Tá. Eles estão tradando com preço sobre lucro um pouco mais elevado que a sua própria média histórica, mas é natural que isso aconteça nesse momento. A gente procura selecionar algumas empresas que têm esse perfil, e que a gente vê uma taxa de retorno interno um pouco maior, e aí a gente monta um basket disso no fundo, com, digamos assim, com a opcionalidade do FGTS sendo liberado daqui para o final do ano, gerar um aumento de receita para essas empresas. Então, ou para essas empresas ou para coisas correlatas. Entendi. Né? Então, eu dou exemplo, a gente tem hoje um pouco ainda de lojas Renner, já fomos maiores, mas ainda temos. Temos CVC, temos Lynx, temos TOTUS, temos B2W, Guararapes. São empresas que a gente tem no nosso portfólio e que praticamente correspondem a essa nossa cabeça de que o crescimento, mesmo atrasado, virá. Outro tipo de
de estilo de empresa que a gente tem no fundo são as estatais. Até porque o fiscal está tão apertado, e a gente está vendo as discussões de orçamento todo dia agora no jornal, o governo vai ter que ser agressivo na venda das estatais. Então a gente também tem bastante empresas estatais na carteira que, mesmo que não sejam privatizadas no primeiro momento, elas já vão colher frutos de uma governança melhor, já estão colhendo. Por exemplo, o lucro da Petrobras está crescendo bastante, com geração de caixa livre, positiva. Banco do Brasil também? Banco do Brasil também, que também não deve ser privatizado no curto prazo, mas que tem uma melhora de governança aí nítida. E outras no setor de saneamento, que a gente ainda coloca como possíveis de privatização. Fala que Sanepar, Sabesp, a gente tem as três. Copasa. A gente tem as três. Legal, tranquilo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente está bem coerente com a nossa cabeça, né? Um ambiente difícil no Brasil vai gerar necessidade de você desinvestir de empresas e liberar alguns recursos para estimular varejo e tudo mais, e o consumo, né? Exatamente. Uma coisa até legal que você estava falando ali do lado fiscal está bastante na mídia, né? Mas um dado positivo até a gente estava conversando aqui é que, de certa forma, acho que é pela primeira vez que a gente está voltando a crescer aos poucos, né? Obviamente não uma retomada lenta, mas ao mesmo tempo fazendo um ajuste fiscal, né? Então, acho que eu não sei se você concorda, se você acha isso um tom positivo, diferente, o que pode ser? Se der certo é muito positivo, né? Vai ser muito positivo e a gente acha que vai dar certo. A gente sempre cresceu com o fiscal solto e o monetário apertado. Agora a gente está com o fiscal apertado e o monetário com espaço para ser mais solto ainda, ou seja, a taxa de juros caindo ainda mais, estimulando o crédito e fazendo com que o próprio setor privado ocupe esse espaço. Se o setor privado ocupar esse espaço, vai ser a qualidade do crescimento muito melhor. Eu fiquei muito feliz com o dado de investimento privado do último PIB. Do segundo trimestre. Espero que isso seja uma tendência. Se for, eu tenho certeza que a gente vai ver uma coisa inédita no Brasil. Por outro lado, os desafios estão aí, né? A gente viu o que acontece com a falta de crescimento, por exemplo, na Argentina. Sim. O governo vai lá e perde a eleição. As consequências políticas. Né? Então assim, por isso que a gente diz, a gente está construtivo, porém a gente tem que medir bem aí a questão do risco. Legal. Bom, Marcelo, acho que só para finalizar, a gente falou bastante, acho que num contexto até um pouco mais top-down, né, macro, mas pegando também o gancho aqui, sua expertise como gestor de renda variável, que também olha o micro, né? Você falou um pouco, você está mais otimista para empresas locais, você tem uma tese, por exemplo, que você acha que tem aí um potencial bastante interessante para ainda para esse ano, para 2020, alguma empresa específica e quais são, de certa forma, os triggers para esse papel? Uma das teses que a gente gosta e a gente aumentou recentemente com a queda depois do resultado do segundo trimestre foi a Lynx. Tá. É um papel que a gente está olhando já há alguns meses. A gente está estudando principalmente porque ela tem um histórico de gestão, de geração de valor em aquisições. Ela atua num setor ligado ao varejo, que tem desafios enormes com a questão dos canais de distribuição agora digital, omnichannel, na verdade. Então ela se apropria desse desafio do varejista e ela vende uma solução que eu acho que faz todo sentido. Então, o coração desse negócio, a gente gosta muito, né? E a gente enxerga também que tem algumas opcionalidades novas áreas que ela pode entrar, por exemplo, a questão do credenciamento de cartão. A gente é até mais conservador do que o mercado vem falando e a gente enxerga valor nisso também. A gente acha que a solução dela não é só baixar preço e entrar na guerra comercial. Ela tem realmente diferenciais aí para colocar para os clientes. Então, essas duas coisas somadas, enfim, como eu falei, a execução boa, faz com que a gente seja comprador quando a gente entende que a taxa de retorno fica atrativa. E ela aconteceu isso agora no segundo trimestre. O mercado não gostou muito do resultado, a gente até entende
essa decepção do mercado, mas como pegou a gente leve no papel, a gente aproveitou para aumentar. Legal, tranquilo. Bom, Marcelo, eu agradeço muito a sua participação. Não sei se tem alguma coisa adicional que gostaria de finalizar aqui. Não, é isso mesmo. Acho que a gente abordou bem os assuntos aí. Bom, muito obrigado então, Marcelo, pela sua participação. Obrigado. Bom, lembrando aqui que a gente tem uma série aqui de outros programas Vai Fundos, então convido vocês a entrarem aqui no nosso canal e acompanharem aqui o dia a dia nosso. Muito obrigado, até mais, tchau.